compartilha, comenta bastante em nome de Jesus. A gente vai tentar colocar alguns comentários depois lá no final, tá, gente? O texto que está aí é do profeta Jeremias, no capítulo de número 51 e no versículo de número 5. Livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 51 e no versículo de número 5. Amém? Pega a sua Bíblia. Eu queria muito que você pegasse a tua Bíblia para a gente poder falar alguma coisa. Tá? Eu estou falando à luz da Bíblia e já vou deixando claro que a gente não vai falar aqui de geopolítica, a gente vai falar da Bíblia. Tá? A gente vai falar da Bíblia e vai contextualizar. Simplesmente assim. E a gente vai usar a Bíblia e os profetas para a gente poder falar alguma coisa. Eu poderia escolher N textos aqui, existem vários textos, mas eu escolhi esse texto do profeta Jeremias, capítulo 51, versículo 5, está escrito assim: Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Que o Senhor fale conosco, que possamos ter entendimento nessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, é notório e é claro que Israel é uma nação odiada desde sempre, desde que o povo de Deus, desde que o povo hebreu, desde que o povo, enfim, judeu passou a ser conhecido como povo de Deus. É um povo odiado, é um povo que é massacrado, é um espaço físico metido entre todos os inimigos. Israel é cercada por inimigos ferozes, Israel é cercada por países terríveis, e esses países, eles querem a destruição completa de Israel. Falando num termo escatológico, ou seja, usando aqui a escatologia para a gente definir, a Bíblia só me cita um período em que Israel será muito, mas muito abalada. Realmente, vai haver um período em que Israel vai perder boa parte da sua população morta. E esse período não é agora, e não será agora, e não vai ser agora. A não ser que, enfim, alguma coisa já tenha acontecido. Como a gente sabe que não aconteceu. Mas, enfim, que período será esse em que Israel terá boa parte ou grande parte da sua população exterminada, literalmente? Será quando, aí, quero crer, nem eu, você estivermos mais aqui, quando da grande tribulação. Quando começar a grande tribulação, ok? Nós seremos arrebatados vivos, ou, enfim, se nós morrermos, nós morreremos com Cristo. Mas se estivermos ainda vivos, seremos arrebatados com Cristo. E depois do arrebatamento, o mundo vai entrar em parafuso e aí o anticristo vai começar a reinar. E ele irá organizar um tratado de paz entre as nações, principalmente para com Israel. Porque Israel, como sempre, será a grande perseguida após a volta de Cristo. Israel, como sempre, será a grande perseguida e o anticristo vai colocar um tratado de paz para ninguém mais perturbar Israel. Será erguido um novo templo em Israel e este tratado de paz ele será rompido com 3 tempos e meio. A Bíblia, muita gente fala assim, 3 anos e meio. Eu não vou falar 3 anos e meio, porque a Bíblia fala 3 tempos e meio. A contagem de Deus é diferente da nossa, então eu não posso cravar aqui. Mas ok. Então, na metade destes 7 anos, esse tratado vai ser quebrado e aí sim Israel vai ser vilipendiada. E diz a Bíblia que realmente as forças de Israel vão ser quebradas quase que totalmente. Tanto é que a Bíblia diz que os salvos, né, aqueles israelitas, os judeus salvos, aqueles que serão os mártires por toda a terra, eles sofreram muito. E em Israel, basicamente, esses israelitas, esses judeus vão ter que correr para as montanhas e aí eles serão salvos milagrosamente e aí é a hora que vai acontecer a batalha do Armagedão. Então, agora o que acontece com relação às batalhas e aos problemas que Israel está sofrendo
Nesse texto aqui, eu queria que vocês reparassem, deixa eu colocar o texto de novo aqui, no versículo, a gente está lendo o versículo 5 do capítulo 51 de Jeremias, a última frase, ela chama a atenção. Ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Todos nós sabemos que, infelizmente, boa parte dos judeus, na verdade, grandíssima parte dos judeus, ainda espera o Messias. Para muitos judeus, Jesus Cristo foi apenas um profeta e não é o Messias, não é o Cristo, não é o Salvador. Então, grandíssima parte do povo judeu, principalmente os ortodoxos, não acreditam em Jesus como Messias, como Deus. Acreditam em Jesus como profeta e pronto. Ok? E, infelizmente, também em Israel, hoje em dia, nós temos uma ala chamada ala progressista. Uma ala de Israel que, além de não se voltar para Deus, ela vilipendia completamente os princípios básicos. E parece que essa palavra, né, é tão atual, porque quando eu leio o versículo 5, ainda que sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel, Deus está falando também. Aqui Deus está profetizando, Deus está falando, pelo profeta Jeremias, aqui é uma profecia. E essa profecia, ela vem se cumprindo com o passar dos tempos. De tempos em tempos e de períodos em períodos, o povo judeu vem sofrendo ataques ferozes. O pior que ele sofreu, pelo menos que eu me lembre da Era Moderna, foi a questão do Holocausto, né? Da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler aprisionou os judeus em campos de concentração, e o mais conhecido chamava-se Auschwitz, na Alemanha. E, enfim, os judeus foram exterminados. E o que era pregado naquela época, o que sempre foi pregado contra o judeu, é o que é pregado desde então contra o povo judeu, é o antissemitismo. Inclusive esse termo foi criado quando da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler assassinou os judeus, massacrou os judeus. E aí isso foi chamado de antissemitismo. Enfim, esse período foi sombrio e desde então sempre Israel era aviltado, o povo judeu era aviltado. Mas sempre como que uma fênix, como que por um milagre ressurgia das cinzas. A gente vai, se você pegar o Antigo Testamento e você vê todos os cativeiros, né, todos os impérios que dominaram sobre Israel com a permissão de Deus, Deus falando, vocês vão ser tomados, vocês vão para o cativeiro. E aí a Babilônia, depois a Síria e depois o Egito, enfim, alguns cativeiros, o Mesopotâmico e depois o Império Romano. Veja como os judeus sempre foram cativos, presos. Mas sempre Deus com misericórdia atuando. Tanto é que o início da frase está aqui, porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus. Deus não abandonou, embora tudo isso acontecesse. Embora todas essas coisas acontecessem com o passar da história, Israel nunca foi abandonado por Deus. Ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. E uma dessas culpas é que o judeu não reconheceu Jesus Cristo como Salvador. Por isso que quando hoje a gente vê um judeu convertido, a gente fica pasmado, porque é difícil de um judeu se converter, pode acreditar nisso. Embora o judeu seja o povo legítimo de Deus. E aí a gente vê então que com o passar da história, e a gente vai entrar para o século XX, e a gente vai ver a Segunda Guerra Mundial, e a gente vai ver também em 1973 uma grande invasão que houve em Israel, que foi a última guerra braba que Israel teve, em 1973, e tudo foi resolvido, obviamente, né? Porque a coisa é tão histórica. Eu só quero relembrar coisas históricas aqui. Desde então, os exércitos judeus, ou israelenses, ou hebreu, o povo hebreu, enfim, o povo de Deus, o povo judeu, o povo de Deus sempre teve grande estratégia bélica e de guerra. Não à toa,
o representante o maior rei de guerras, que foi Davi, né? Não à toa, na bandeira de Israel está a estrela de Davi, porque Davi foi o símbolo de vitória nas guerras. O rei Davi, foi aquele que guerreou, que venceu, que lutou e que foi o grande general, o grande conquistador, né? Como rei, mas também ele foi o grande estrategista de guerras. Então, Israel desde sempre teve, notadamente e notoriamente, grande força bélica e estratégica, acima de tudo. Inteligência para poder guerrear. E os tempos foram passando, e Israel foi sobrevivendo aos ataques. Israel, o povo judeu foi sobrevivendo às agruras, às perversidades, às atrocidades, e eis que no início, depois da Segunda Guerra Mundial, lá para meados de 1947, 48, o Estado de Israel, ele começa, então. E a gente vê que, depois que ele foi reconhecido, ele passou por algumas coisas. Eu lembro que em Munique, se não me engano, nas Olimpíadas de 72 em Munique, inclusive é chamado de Setembro Negro, se não me engano. Se alguém tiver aí, pode até me corrigir depois. Nas Olimpíadas de Munique, na Alemanha, nós tivemos um grupo de terroristas que invadiram lá o prédio, a Vila Olímpica, que foram no alojamento dos judeus e aí exterminaram, mataram mais judeus, enfim, terroristas, né? Mas veja, Israel sendo perseguido, Israel sendo jurado de morte dia e noite, dia e noite, dia e noite, mas isso nunca se cumpre. Porque, primeiramente, o texto está claro aqui, gente, e nós sabemos que quem guarda, ele é o guarda de Israel. Aleluia. Ele é o guarda de Israel. Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus. Então, para a gente começar a história, tudo que tentaram contra o povo israelita, contra o povo judeu, só tentaram. Machucaram, massacraram, mas não destruíram ao completo. Por quê? Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos Exércitos. Ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Senhor, o Santo de Israel. Ou seja, mesmo que, infelizmente, Israel tenha pisado na bola um bom tempo e ainda pisa na bola até o dia de hoje, continua sendo povo de Deus e Deus não abandona. Você está dando para entender o que Deus está falando? Alguém entende o que Deus está falando? Então deixe nos comentários aí em nome de Jesus. E aí a gente vai vendo os ciclos, parece uma espiral, né, de problemas e dificuldades, mas neste espiral está perseguição, sofrimento, mas nunca a destruição. Nunca. Israel não é destruído. Israel continua de pé. Por mais que ela seja cercada por exércitos inimigos, se não me engano, o primeiro-ministro, o presidente da Síria, Bashar al-Assad, ele disse que se dependesse dele, Israel seria varrida do mapa. E aí nós vamos para os países de cima, do sul, né? E aqui, se a gente ler esse texto todinho, eu convido você a ler essa profecia toda, que está no capítulo 51 de Jeremias, quando Deus está falando aqui dos reinos do sul, e a gente vê nos reinos do sul, a gente vê nos reinos do sul, a Babilônia, principalmente, que é o Iraque hoje, né? E outros países que circunvizinham Israel, todo mundo com suas armas apontadas para Israel, mas ninguém consegue destruir Israel por completo. Humanamente falando, gente, se a gente fosse ver em termos bélicos, e se a gente fosse ver simplesmente em termos práticos, já era para Israel ter sido aniquilada faz tempo. Você pega o mapa de Israel e você vê os países que o cercam e toda a complexidade que há ali, e ela está quietinha lá. E Israel tem simplesmente o maior sistema de defesa antiaérea do mundo. Israel tem a maior inteligência do mundo. Israel tem a maior estratégia bélica do mundo. Israel tem um dos maiores exércitos do mundo. Você vê como Deus capacitou Israel desde sempre para guerras, para lutas, para batalhas e para se resguardar, mesmo com todo esse sofrimento que Israel sofre. Mas eis que
De sábado, a gente amanhece sábado com essas imagens completamente assustadoras, devastadoras. E a gente vai... Eu sinceramente, eu confesso a vocês, meus irmãos, que a gente vai pro X, que é o antigo Twitter, né? E o Twitter, ou X, é uma rede social, você tem que ter estômago, entendeu? E aí... as cenas são, assim, terríveis. As cenas são péssimas. Eu acabei assistindo vídeos assim que eu não queria ver, mas eu acabei vendo, né? De pessoas sendo degoladas. Daquelas crianças em jaulas, das pessoas mantidas em cárceres, dos espancamentos, enfim, das pessoas sendo metralhadas. Mas a pergunta que vem é por que, aí você vai, tenho certeza, aliás, essa pergunta está sendo feita por muita gente, né? Por que raios a maior inteligência bélica do mundo, o maior sistema de vigilância do mundo, que vocês pensam que é os Estados Unidos, não é, é Israel. Porque, enfim, a maior estratégia, a maior inteligência, o maior sistema de informação de inteligência, as pessoas mais capacitadas em inteligência, em descobrir o que vai acontecer, descobrir quase o que as pessoas estão pensando, que os inimigos estão pensando, enfim, por que isso é simplesmente invadido do nada. Para quem não sabe, em Israel estava em festa chamada Shabbat, e é um feriado nacional. Mesmo assim, certa feita eu assisti um documentário sobre Israel, e uma das pessoas que moravam em Israel, brasileiros que moram em Israel, né, que vivem em Israel, eles falavam assim coisas interessantes, mas as peculiaridades de Israel e pela questão dos iminentes ataques, né, que infelizmente sempre podem acontecer, ou seja, dos homens-bomba, dos terroristas. Enfim, ela disse que uma das peculiaridades em Israel era algo que não acontece em lugares em que a gente talvez não se sinta seguro. Exemplo, a gente está no Rio de Janeiro, tá? A gente está no Rio de Janeiro, a gente está no Brasil, e aqui no Rio, aqui no Brasil, geralmente para você se sentir mais seguro, o que a gente faz aqui? A gente procura andar em grande quantidade de pessoas. Quanto mais a aglutinação de pessoas, mais a gente vai se sentir seguro. E a gente evita andar sozinho, porque se você andar muito sozinho, talvez altas horas da noite, você pode ser alvo fácil de um assaltante, de alguém que queira te fazer mal. Mas se você estiver acompanhado, ou se tiver muita gente, talvez a pessoa ou as pessoas que forem tentar te fazer mal, elas vão pensar duas vezes. E a pessoa que estava dando a entrevista, né, ela falou assim, aqui em Israel é diferente. Aqui nós não gostamos de andar em multidões, aglomerados, porque os terroristas gostam de multidões, porque quanto mais pessoas eles puderem matar, eles vão matar. E a gente evita andar muito, muito junto das outras aqui. Embora haja um sistema de segurança fortíssimo em Jerusalém, Israel, em Tel Aviv. Tel Aviv é a capital econômica, né, de Israel, e eu chamo Jerusalém a capital espiritual de Israel. O antigo presidente dos Estados Unidos, o Lourão, ele, certa feita, criou um problemão que ele queria reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Deu um problema, uma confusão, né? Porque a questão de Jerusalém está já envolvida com a questão também da Palestina, principalmente da faixa de Gaza. E, enfim, então por que com toda esta segurança, por que com todo este aparato de inteligência aconteceu isso? Eu vou voltar para o texto para a gente poder entender alguma coisa. Gente, eu estou falando à luz da Bíblia. Repito, eu não estou aqui falando de geopolítica. O pouquinho que eu estou dizendo aqui é muito pouco, eu não sou historiador. É óbvio que a gente lê, a gente estuda, mas eu não estou aqui para ficar dando lição de história. Eu estou aqui para falar de Bíblia, eu estou aqui para dizer à luz da Bíblia, e eu peguei só um textozinho, eu poderia pegar N textos aqui, mas eu peguei um texto apenas para poder ilustrar, basicamente, não o que está acontecendo agora, mas o que vem acontecendo com o povo judeu há muito tempo.
Então, o texto que a gente leu está aí na tela, que é de Jeremias capítulo 51, versículo 5. E a gente entende que, primeiro, Deus não abandona Israel. Mas a última frase ela é emblemática. Eu vou bater nessa frase para a gente poder entender, porque é o próprio Deus que está falando aqui. Ainda que a sua terra, ou seja, de Israel, esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. A gente explicou isso aqui e a gente fala. Vamos lá. Onde foi deflagrado... Deixa eu só colocar uma coisa aqui, gente, para vocês. Porque eu acabei que eu não coloquei o texto aqui. Onde é que foi deflagrada essa invasão, essa coisa? Foi na faixa de Gaza, na parte, obviamente, de Israel, né? Mas perto, né? Perto da faixa de Gaza, perto dos limites. E o que acontece? Homens invadiram por terra e de paraquedas e fizeram uma ação em conjunta. Os terroristas fizeram isso em conjunto. E o que estava acontecendo? Esse é o problema. Lembraram do texto? Lembre do texto. Ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. O que estava acontecendo ali, na faixa de Gaza, naquele território, perto da faixa de Gaza, perto ali da fronteira? O que estava acontecendo? Estava acontecendo um festival da paz, que nada mais, nada menos era do que uma festa rave, com gente de todo mundo, que tinha virado a noite, dançando, se bebendo, se prostituindo, se drogando, praticando atos sexuais, né? Então, o que estava acontecendo ali? Uma festa chamada de paz, né? Busca uma coisa assim, celebração da paz, uma coisa assim. E eles estavam lá, gente de todo mundo. Tanto é que entre as pessoas mortas tinha gente da Noruega, tinha gente da Alemanha, tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo. Então estava acontecendo uma festa rave de música eletrônica. E vocês sabem o que acontece em festa rave, né? De música eletrônica, não preciso nem dizer para vocês. Regada a muita droga, muito sexo, muita, enfim, loucura. Então esses caras, esses terroristas, eles entram e massacram todo mundo. Massacram. E eles pegam algumas pessoas de reféns. Dentre essas reféns que eles pegam uma moça, né, uma jovem alemã, e eles exibem essa jovem como troféu depois, né? E inclusive a cena da decapitação dessa jovem, eu vi, fiquei apavorado e não queria ver, mas acabei vendo. E aí eles entram metralhando. Aí tipo assim, essa turma que estava lá, preste atenção, gente, era uma festa progressista e vários daqueles progressistas que estavam lá, eles eram a favor do Estado da Palestina, ou da manutenção do Estado da Palestina, ou do reconhecimento da Palestina como Estado. Essa turma que foi trucidada nessa festa rave, que estava perto da faixa de Gaza ali, perto da fronteira, essa turma, a maioria absoluta ali, estava a favor dos caras e foram trucidados. Então, veja bem, terrorista, ele não quer saber se você é a favor ou contra ele. Terrorista, a função dele é o nome, é tocar terror, é fazer as pessoas sofrerem. Esses caras são psicopatas. Esses caras não têm amor próprio. Esses caras se matam entre si. Os estados islâmicos e os lugares mais terríveis para se viver. Eu fico pensando nessa turma de progressista, e no progressismo tem os LGBT, KYZ, HIJ, LMNP, enfim. Tem toda a turma enfim, um monte de gente que, se esses caras que defendem esse Estado e defendem esses terroristas, se essa turma falar assim, suponhamos, né? Suponhamos que essa turma toda de progressista fala assim, que tá agora, né, pessoal, tem um monte de gente na internet aí apoiando, viva, morte aos israelitas, morte aos judeus, tal, aquela coisa toda. Então, essa turma toda progressista colocasse um pezinho só lá na Palestina ou nesses lugares aí, esse pessoal estava trucidado. Porque, principalmente nos países muçulmanos, uma progressista dessa, que está aí com bandeira
LGBTQYZHIJ, se pisar no país muçulmano, é imediatamente trucidado. Então você vê assim, a distopia que acontece dessa turma que está defendendo os terroristas. Se essa galera for lá, suponhamos que essa galera fale assim, não, a gente quer lutar com vocês. Eles vão falar assim, vocês estão malucos? Vocês não vão pisar nem no aeroporto. Vocês agem completamente contra aquilo que nós pensamos. Esses caras, essas pessoas, eles são completamente avessos ao que tudo que você possa imaginar de cultura ocidental. Esqueçam isso, gente. O Oriente Médio é tomado de um fundamentalismo e de um extremismo grande. E quando a gente fala de extremismo, é extremismo. E o que é extremismo? É 880. Então, quando Deus... Vou para o texto de novo aqui, gente. Vou para o texto de novo, porque a gente tem que bater na tecla desse texto aqui para a gente poder entender o que Deus está falando com a gente. Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. O que Deus está falando para mim e para você? O que Deus está falando para mim e para você? A gente precisa entender que, neste caso, sempre houve problemas de Israel. Eu já falei aqui, a gente fez um contexto histórico, desde que o mundo é mundo, de como Israel pisava na bola com Deus, desde a travessia no deserto, ao Mar Vermelho, aquela coisa toda. A gente vai vendo os cativeiros que Israel teve, os cativeiros que o povo judeu teve, a gente vai vendo tudo que o povo judeu teve. Aí vem o período do silêncio, começa antes, pré-nova aliança, o povo cativo de Roma, enfim, gente, a coisa vai fluindo, vai acontecendo, e depois, a partir de Atos capítulo 2, e a partir da igreja primitiva, o povo judeu sofrendo, mas Deus nunca abandonando, embora sempre o povo judeu pisasse na bola. Embora sempre o povo judeu pisasse na bola com Deus. Não estou falando aqui de geopolítica, estou falando de Bíblia, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente poder entender. Então o povo judeu sempre pisando na bola com Deus, e Deus sempre dando mais uma chance. Tanto é que o texto fala que ele não abandonou, e nunca vai abandonar. É povo de Deus e acabou. Mas ele sempre vai permitir alguma coisinha acontecer para que Israel se volte para Deus. O que está acontecendo agora? Repare o que está acontecendo agora no mundo. Daqui a pouquinho eu vou entrar, porque na nossa thumbnail, na capinha, a gente vai falar da hipocrisia, tá? Calma que eu não esqueci não. Mas eis que o que acontece agora no mundo, principalmente entre nós, verdadeiros cristãos. Eu não estou falando aqui dos falsos crentes progressistas não, tá? Eu não estou falando aqui dos crentes de esquerda não. Estou falando dos crentes conservadores, cultura judaico-cristã, e não abre mão de ser conservador, não abre mão de ter a cultura judaico-cristã. O que acontece agora com grande parte dos cristãos católicos e evangélicos realmente cristãos? Eles estão se voltando para Deus mais do que nunca. Está todo mundo se pelando de medo. A ficha dessa turma está caindo e está entendendo que as profecias se cumprem e que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, quando isso já era para estar na mente há muito tempo. Quando desde a nossa conversão a gente deveria sempre viver mais um dia como se fosse o último dia aqui na face da terra, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Para mim, eu posso ser levado, ou ele pode voltar nas nuvens e arrebatar toda a igreja. Você entende o que Deus está falando? Então, qual é a reação que gerou no mundo todo cristão? Não somente entre os judeus, mas principalmente entre nós. Interessante, né, que o cristão de verdade, isso é interessante. Não à toa Jesus falou assim, Tomé, você está crendo porque você me viu, você tocou em mim. Bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. Por isso que nós somos bem-aventurados. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Você viu Jesus? Eu não vi. Quem te garante que a Bíblia é verdade? Mas a gente acredita piamente que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, está vivo agora e está guardando as nossas vidas pelo seu Santo Espírito. Então nós cremos. Isso é fé demais, gente. Você pode achar que tua fé é pequenininha, mas você pode acreditar, tua fé é tremenda. Você tem fé, e fé até demais. Amém?
Então, o que está acontecendo? Os verdadeiros crentes, cristãos ou católicos, os verdadeiros cristãos evangélicos ou católicos, falou, meu Deus, se despertaram. Ok, gente? O povo judeu foi tomado de um sentimento mais patriótico do que eles já tinham. Eles sempre foram patriotas ao extremo. E agora o seu patriotismo foi elevado à enésima potência, multiplicado pelo número π. Eu gosto sempre de usar o número π para poder dar dimensões assim estratosféricas. Nós vamos ter mais de 300 mil homens, somados a esses homens, lá em Israel, tanto homem quanto mulher luta, tá? Então, entre 300 mil homens e mulheres de exército para começar a história. Para começar a guerra, no mínimo 300 mil. Fora os aliados que vão vir. Fora aliados que virão para auxiliar Israel. Porque, eu repito, podem acreditar. A gente está ouvindo aí um monte de gente prometendo, se fizer e acontecer. Um monte de nação, né? Circunvizinha dizendo, se fizer acontecer, a gente se junta a eles. Isto só acontecerá quando no reinado do anticristo e a gente não estará mais aqui. Então, agora, no período pré-tribulacionista ou no período pré-arrebatamento, segue-se a história de um povo que é de Deus, mas que não se voltou para Deus como deveria se voltar para Deus. E esse povo que é de Deus, que é o povo judeu, que é de Deus, o texto está dizendo aí, que Deus não abandona. Esse povo que é de Deus, mas que não se volta para Ele, infelizmente, está escrito, olha aqui, ó, última frase, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. É um povo que é de Deus, mas pisa na bola com Deus. Vive pisando na bola com Deus. Vive pisando na bola com Deus. E aí, é cativeiro para tudo quanto é lado, é perseguição para tudo quanto é lado, mas Deus não deixa ser consumido, porque Deus guarda o seu povo. Alguém entende o que Deus está falando? Se você entende, pode deixar nos comentários aí em nome do Senhor Jesus Cristo. E dá um glória a Deus bem forte, porque eu sei que Deus está falando conosco. Ok. Então você veja que há uma mobilização entre nós, cristãos. E é interessante que nós, cristãos, católicos e evangélicos, nós amamos tanto a Israel e ao povo judeu, eles não sabem quanto nós os amamos. Eles não têm ideia de como a gente ama eles. Tem noção. Eu gosto de falar, uma vez, eu tive a oportunidade, gente, isso é fato, isso é verídico. Eu fui à rodoviária Novo Rio, no feriado que tem em fevereiro aqui no Rio de Janeiro, e levar minha prima para viajar para outro lugar, ela ia para um retiro, e na rodoviária Novo Rio, 2006, se não me engano, 2006, tinham duas jovens perdidas, procurando, e vieram em nossa direção, né? Aí elas falaram assim, onde está o aeroporto? Onde está o aeroporto? Aí a gente falou assim, o aeroporto? Aí a gente perguntou, né? Eu e minha prima, a gente começou a gastar o nosso inglês, né? Are you from? E a gente perguntou, para onde vocês vão? Ou de onde vocês são? Aí elas mostraram give me a ticket, deixa eu ver as suas passagens. A gente viu as passagens e na verdade não era Ouro Porto, era Ouro Preto. Essas duas jovens estavam indo para Ouro Preto, Carnaval de Ouro Preto. Aí depois eu perguntei, where are you from? E elas falaram, Israel. Quando elas disseram isso, Israel, em Cristo eu digo a verdade, tanto eu quanto minha prima, a gente ficou parado, estático. Esse povo tem tanto a marca de Deus, você não tem noção.
Desculpa, gente. Esse povo judeu, ele tem tanto a marca de Deus. Eu queria que vocês tivessem a chance de se encontrar com um judeu, qualquer dia desses. Esse judeu pode estar pisando na bola, mas é tão povo de Deus que ele tem a marca de Deus. Acreditem, gente. Isso é surreal. E nós os amamos tanto. E nós queremos tanto esse povo bem que a gente não admite. Preciso me conter. A gente não admite que isso aconteça. Agora preste atenção, gente. Se eu que sou humano, estou aqui me debulhando, imagina como é que não está o nosso Deus nesse momento. Você tem ideia de como Deus ama esse povo? Tem ideia de como Deus ama essa nação? E você tem ideia de como essa nação dita o ritmo do mundo? Para as coisas, para os acontecimentos? Você crente no Senhor Jesus Cristo, você tem que se tocar. Israel é o termômetro do mundo para tudo. Ok? Para tudo, gente. E eu estou falando principalmente questões espirituais. Espirituais. Você precisa entender isso. Então, é interessante como nós, cristãos, católicos, a live caiu, né, gente? A live caiu, mas já voltou, graças a Deus. Amém. Então é o seguinte, eu estava falando que nós amamos muito esse povo. E nós queremos muito bem nesse povo. Por isso a gente está em oração. Por isso a gente está em clamor. Por isso a gente está pedindo que o Senhor dê sabedoria a este exército para conduzir. Enfim, agora eu quero falar. Agora eu quero falar da thumbnail. Agora eu quero falar. Vou tocar na ferida dos hipócritas. Agora eu quero tocar na ferida dos hipócritas. E eu estou falando agora, ou muito tempo depois, com os cristãos. Os cristãos brasileiros. Os progressistas cristãos brasileiros. Vamos lá. Os progressistas cristãos brasileiros que insistem em não diferenciar as coisas e apoiar gente que nos odeia. Os crentes, que se dizem crentes progressistas, que apoiam e concordam pessoas e partidos políticos que nos odeiam, que nos querem mal, gente, se pudesse, eu quero deixar bem claro que se essa galera da esquerda pudesse, faria o mesmo com a gente. Se essa turma da esquerda, que não gosta de judeu, porque é óbvio que não vai gostar, Jesus falou assim, vocês são odiados porque vocês não pertencem a esse mundo. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo não odiaria vocês. Ok? Então eu quero dizer o seguinte, não estou falando quem não é crente, ou quem não é evangélico, ou quem, enfim, não frequenta uma igreja. Eu estou falando daqueles que frequentam a igreja e se dizem crentes, mas votam, apoiam e concordam com quem quer nos matar, quem nos odeia e quem apoia esse tipo de gente. Porque
todos, sem exceção, todos os partidos de esquerda e seus políticos de esquerda apoiam esse tipo de gente que chamam... A passação de pano é tão grande, né, que a esquerda chama a senhorinha com Bíblia na mão de terrorista, mas não é capaz de considerar esses desgraçados de terroristas. Sabe o que é uma pessoa desgraçada? Desgraçada é sem a graça de Deus. Aqueles terroristas, aqueles fundamentalistas, aqueles filhos de Belial são desgraçados, não têm a graça de Deus. São pessoas reservadas para o inferno. Eles já são filhos da perdição. E só querem o nosso mal. Só querem o teu mal. Se puderem, eles farão mal comigo e contigo. Nós só estamos vivos pela misericórdia de Deus. Ok, gente? Fique claro. Então agora eu quero falar para os hipócritas. E eu quero que você transmita isso para alguém que você conhece, que ainda fica defendendo a letrinha do amor. Ok? E que fez a letra do amor e que provavelmente não está arrependido porque não é crente de verdade. Eu conheço um bocado. Conheço um bocado. Eu quero dizer uma coisa para vocês em nome de Jesus. Deus não vai ter por inocente. Porque esse tipo de gente, que muitos crentes apoiam, que muitos crentes recebem na sua igreja, que muitos crentes assim, vamos orar por eles. Esse tipo de gente que quer ver a gente morta, acabada, destruída, presa. Esse tipo de gente que acha uma senhora de 70 anos com a Bíblia na mão, que chama essa senhora de terrorista, mas não considera terrorista uma pessoa, um bando de desgraçados que entra num lugar, metralha todo mundo, metralha criança, estupra crianças, mulheres, empala homens e mulheres. Ok? Faz perversidades, as mais altas perversidades e atrocidades com o ser humano. Em nome de, é um povo que precisa de libertação, que está brigando, que está se defendendo. Não, são terroristas que estão atacando. São terroristas que estão atacando. E o que Israel está fazendo? Está se defendendo como sempre se defendeu. Mas reparem que a história, ela vai mudando um pouquinho de figura, porque outrora... Gente, está picotando aí, mas eu sei que Deus está falando com a gente. Outrora, Israel vivia em cativeiro. Pega o Antigo Testamento. Tanto é que o salmista fala assim, quando o povo saiu do cativeiro, estávamos como aqueles que sonham. Né? Com o passar dos tempos, Israel foi aprendendo a lutar e se defender. E se eu posso falar assim, de cativeiro, o último grande cativeiro do judeu foi justamente na Segunda Guerra Mundial, quando do Holocausto. E depois disso, o Estado de Israel foi fundado, reconhecido na ONU. Israel se tornou, repito, uma das maiores potências bélicas, estratégicas e de inteligência do mundo. Mas não se engane. Israel poderia ser o que fosse, meus irmãos. Mas eu vou colocar o texto de novo para vocês entenderem por que ninguém extermina Israel por contrário. Está nesse texto aí. Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus. Israel, queridos, poderia ser, como é, a maior potência bélica, a maior potência de inteligência. Israel poderia ser, como é, tudo que você possa imaginar de defesa antiaérea, de escudo, tudo que você imaginar aí, Israel tem de melhor da aula. Israel poderia ser tudo isso. Mas o salmista fala assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amados, e isso é uma determinação de Deus e ninguém, nenhum humano nesta terra vai conseguir ir contra essa determinação de Deus. O Senhor não abandona Israel. Por mais que Israel pise na bola. Ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel.
Deus está falando conosco. Deus está falando contigo. Você pode glorificar Deus por isso? Israel e Judá não foram abandonados por Deus e nunca serão. Jamais serão. Por isso que é um tentando aqui, outro tentando lá, é um ditador falando, olha, vou fazer acontecer, é outro falando assim, olha, nós vamos fazer acontecer, mas por mais que hajam atrocidades, Israel não é completamente destruída, porque Deus não abandona. E o Deus Todo-Poderoso, Ele só permite, infelizmente, essas coisas acontecerem, porque de vez em quando Israel pisa na bola com Deus, embora seja o povo de Deus. Então, à luz da Bíblia, queridos, eu gostaria que vocês entendessem e colocassem em vossos corações que Deus está no controle. Mas, em nome de Jesus, que fique uma coisa bem clara para mim e para você. Infelizmente, ainda tem gente que se diz crente e que apoia isso. Pastor, eu sou crente, você está louco, eu não vou apoiar isso nunca. Sim. Tem gente que se diz evangélico, ferrenho, fala a língua, profetiza, toma santa ceia, entrega dízimo, batizou, fez tudo e apoia essa atitude. Ah, pastor, você está louco? Sim. Porque quando essas pessoas que se dizem crentes apoiam pessoas que querem isto, estão apoiando também indiretamente. Estão concordando também indiretamente. Veja, amados irmãos, como Deus está permitindo, né, que as pessoas que... quem é sujo se suje, quem é limpo se limpe. Veja como Deus está mostrando quem é quem, né? Interessante. Veja como Deus está mostrando quem é quem. Porque essa turma que está no poder hoje no Brasil, eu vejo crente defendendo com unha e dente. Os caras querem o seu fim, querem a sua morte, querem a sua perdição, odeiam aquilo que você faz, odeiam o Deus que você serve e eles estão lá. Isso é inacreditável, isso é surreal. Isso para mim chama-se massa de manobra. Para não usar um termo aqui, um chulo, né? Mas eu vou ter que usar. São os idiotas úteis. Mas tem. E tem um bocado de crente idiota útil que não consegue defender esse tipo de gente ainda. Agora, eu quero perguntar uma coisa para esses tipos de crentes que são crentes. Só me digam uma coisa. Vocês acham certo os crentes? Você podia fazer essa pergunta para alguém que você conhece, que você sabe que fez a letrinha do amor, ou que é crente progressista, é crente de esquerda. Pergunta para esse crente de esquerda o seguinte, vem cá, você ama mais quem? Você ama o povo judeu? Você considera que o povo judeu é o povo de Deus? Pergunta para esse tipo de crente que você conhece, você deve conhecer algum crente. Pergunta para ele assim, você ama o povo judeu? Amo. E o que você me diz disso? Acho um horror. É? O tipo de gente que você apoia, você fala para eles, o tipo de gente que você apoia tá batendo palma pro que tá acontecendo, tá soltando urros de felicidade. É mesmo? É. Você apoia esse tipo de gente? É isso aí. Tipos de crentes que estão fazendo hora extra para Satanás dentro das igrejas. Só lamento. Só lamento. Qualquer dia desses, e eu preciso ter autorização de Deus para falar, eu vou falar sobre a igreja. O tema da mensagem vai ser a igreja comunista. Vocês vão ver. Que olha, por incrível que pareça, nós temos crentes comunistas aqui no Brasil. Tem mais do que você imagina, tá? Eu vou provar pela Bíblia e vou provar pelas atitudes dessa galera. Vai ser uma outra história. Enfim. Amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, vida e saúde. Vocês me perdoem, porque nós amamos de coração esse povo. Deus colocou em nossos corações o verdadeiro amor e a gente sente a dor. A gente ora, a gente clama e a gente sente a dor desse povo. Na verdade, a gente não consegue nem mensurar. Eu não consigo mensurar, gente. As imagens já deixam a gente apavorado. Imagine agora, aqui no Brasil são 22h58, né? Nós temos aí acho que 4, 5 horas de diferença para Israel, uma coisa assim. Lá já deve ser
mais de madrugada, quase de manhã. Mas imagine as pessoas que estão sequestradas agora. Tem noção, gente? Que agora tem crianças sequestradas, mulheres sequestradas, crianças sendo violentadas, mulheres sendo violentadas, homens sendo empalados, tendo seus órgãos digitais sendo decepados, para não falar outra coisa aqui. E pensa nas atrocidades que essa galera faz. Eles não matam por matar, né? Eles, antes de matar, fazem tudo que você possa imaginar ou não imaginar com uma pessoa, sem a menor defesa, civis indefesos. Em nome de o quê? Pessoas endemoniadas, ok? Terroristas, que tocam terror. Tocam terror. Nós temos, né, pastores lá, caravanas. Essas caravanas, né, para conhecer Israel, né, que vão, então, nós temos lá, sei lá, pelo menos umas 3, 4 caravanas lá de gente que está lá, o pessoal está preso lá, né, preso entre aspas, né, quando eu digo preso, eles estão devidamente confinados, esperando voos para poder sair de Israel. Enfim, agora você imagine, né, as pessoas que estão agora sendo reféns, né, e estão sendo, enfim, que Deus tenha misericórdia. Mas o texto está aí e o texto é esse. E o texto é esse. Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus. Creia nisso. Amados, o desenrolar, os desdobramentos serão traumáticos. Não tem a menor dúvida. Toda guerra é traumática. O desenrolar, os desdobramentos serão impactantes para todo mundo. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Rafá, o Jeová Jirê, o Jeová Tsikenu, o Jeová Raá, o Jeová Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da guerra, não abandona o seu povo. A gente sofre, a gente padece, a gente chora. Eles estão sofrendo, estão padecendo, estão chorando, mas ao lado deles, gente, está o Senhor Todo-Poderoso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E é por isso que nós cremos que mais uma vez Israel sairá vencedora de mais uma batalha. Que assim o Senhor nos dê graça, vida e saúde, e que possamos clamar e orar e pedir. Ore, clame, porque eu sei que Deus vai agir. Agora nós vamos clamar e nós vamos levantar esse clamor. A gente está clamando, né? A gente está clamando. A gente está pedindo, mas nós vamos clamar agora pela nação de Israel, pelos israelenses, pelos judeus, espalhados por todo mundo, né? Porque em todo mundo, infelizmente, tem um judeu agora sofrendo. Vamos orar e vamos clamar por aqueles que foram sequestrados. Deus sabe o que está acontecendo com eles, né? Deus sabe que os seus corpos estão sofrendo, que seu psicológico está sofrendo. Gente, isso é inimaginável. Ao mesmo tempo é uma tortura psicológica e física constante. A pessoa, né? Obviamente a pessoa fica falando assim, pelo amor de Deus, eu quero morrer. É tudo que a pessoa pensa, né? Acho que a pessoa não quer nem mais ser liberta. Ela pensa assim, eu quero que esse sofrimento acabe. Enfim, vamos orar. Amém? Senhor, nós te adoramos, te glorificamos na beleza da tua santidade. Na tua presença estamos e nela queremos estar por toda a nossa vida. Paizinho, nós agora intercedemos pelo teu povo, pela tua nação, a nação de Israel, pelo povo que tu chamaste como teu povo. Mas, Senhor, tu também, Senhor, nos fizeste os teus filhos, nós, os gentios, os estrangeiros, que recebemos ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. Está escrito que a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, Senhor, nós recebemos Jesus Cristo e também somos teus filhos. Muito obrigado, Senhor. Mas, Paizinho, estamos falando do teu povo, o povo genuíno teu, Senhor. O povo que tu escolheu e que quantas vezes, meu Pai, foi rebelde contigo, mas mesmo assim tu não os abandonou. Mesmo este povo sofrendo, mesmo este povo sendo perseguido, Senhor, esse povo não foi destruído. Essa nação não foi destruída e não será destruída. Porque, Senhor, tu és um Deus que guerreia
por esta nação. Então, Senhor, estamos tranquilos nesse ponto. Que Tu dará estratégia, que Tu dará força, inteligência, para que mais uma vez Israel vença essa guerra. Como todas as guerras que Israel venceu, esta será mais uma batalha vencida. Mas, Senhor, depois de toda a batalha vencida, depois de toda a guerra, o lado derrotado, ou aqueles que se sentirem derrotados, obviamente, Senhor, vão querer vingança. Mas diz a minha palavra, diz a minha Bíblia, diz a Tua palavra, Senhor, que a vingança pertence a Ti. Então, Senhor, Tu és o Deus que vingará. Tu és o Deus que sempre estará ao nosso lado e ao lado do Teu povo. Pedimos a Tua misericórdia. Pedimos a Tua unção sobre esta nação. E agora eu quero interceder, meu Pai, orar e pedir, Senhor, por cada um dos Teus filhos espalhados por este mundo, cada judeu espalhado neste mundo, Senhor. Protege, guarda, livra de todo mal, Senhor. E sobre a nação brasileira, meu Pai. Sobre, meu Pai, aqueles que se dizem crentes aqui no Brasil, mas que, infelizmente, não se deram conta do erro que é apoiar gente que quer que tudo isso esteja acontecendo, que está batendo palma para tudo isso. Senhor, muitos que se dizem crentes, até pastores, líderes, que apoiam esse tipo de gente, que apoiam esse tipo de atitude, sem saber que estão apoiando, e acabam apoiando indiretamente porque se malcomunaram com esses que apoiam tudo isso que está acontecendo. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, converta essas pessoas, antes que essas pessoas vejam que é tarde demais. Nós pedimos que essas pessoas, meu Pai, sejam convertidas, que agora elas vejam, meu Pai, que elas estão do lado errado, que elas estão apoiando pessoas erradas. Senhor, Tu podes abrir os olhos dessas pessoas em nome de Jesus. Mas, Senhor, é certo, meu Pai, que Tu deste também a cada um de nós o poder de decisão. É o chamado livre-arbítrio. Quanto a gente está decidindo, já decidiu e não abre mão. E a gente pode mostrar todas as provas, a gente pode falar que essas pessoas não vão acreditar na gente, não vão querer mudar de ideia. Então, Senhor, enfim, cada um terá o seu pago, mas, enfim, aqueles que se converterem de verdade, que possam ver o quanto estavam errados. Nos dá forças para continuarmos, meu Pai, seguindo, clamando, intercedendo e vivendo também aqui, meu Pai, nesta nação, que também está passando por tantos problemas. Dá força para a gente, meu Pai. Mas nada comparado ao que esse povo está vivendo. Então, Senhor, muito obrigado pelos livramentos que tem dado para a gente, meu Pai. Muito obrigado. Eu entrego em Tuas mãos cada vida, cada lar, cada família. Profetizo agora cura, profetizo libertação, profetizo